Olá pessoal, vamos então continuar com a nossa planilha de novas funções, onde nós vamos então usar a função let. Deixa eu fechar isso aqui, saiu, beleza? Lembrando então, na outra aula nós usamos a função filtro junto com a empilhar V. O que a empilhar V faz? Ela empilhou todas as planilhas de janeiro até dezembro, uma abaixo da outra. Dessa forma eu tive todos os dados em um só empilhamento. Eu utilizei a função filtro para eliminar as células, as linhas que estão em branco, ou seja, eu olhei a coluna A já empilhada, com empilhar V, e aqueles valores que forem diferentes de branco eu vou incluir na minha lista, certo? Legal. Aqui nós usamos a função deixa eu usar aqui, que aqui fica melhor para ver. Muito grande. Deixa eu encolher um pouquinho isso aqui. Oh, meu Deus do céu, o mousezinho difícil de pegar aqui. Aqui nós usamos o mesmo recurso que o outro, né, o filtro, só que aqui é diferente de selecionar ou incluir na minha lista os vazios, os não vazios, eu incluí agora aqueles que são iguais a F1, que é o João. E além disso, para evitar de trazer as três colunas, como eu trouxe aqui, eu queria só duas, eu usei a escolher calls para desse filtro, então aqui foi gerado uma lista, né, uma tabela, ele pegou e escolheu somente as colunas 1 e 3, ok? Então foi isso que nós fizemos até agora. Agora nós queremos fazer o quê? Trazer os dados baseados em vendedor e mês. Se não tem vendedor e mês, eu quero trazer tudo. Trazer todas as informações de todos os vendedores e de todas as datas, de janeiro até dezembro. Caso o usuário selecione um vendedor, ele vai selecionar o vendedor de todas as datas, porque mês não tem nada. Ou pode trazer só de um mês de todos os vendedores, ou pode trazer de um mês e de um vendedor específico. É isso que nós vamos fazer agora. Só que antes de começar, pessoal, não esqueçam então de acessar o canal, se inscrever. Então, clica no botãozinho de inscrever ali, que isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta e deixa o seu like se você gostar. Tá? Eu estou com 253 inscritos agora, é um número baixo para a quantidade de vídeos que eu tenho. É certo que eu fiquei um bom tempo sem publicar, por isso esse número baixo aqui, mas agora estou procurando, então, pelo menos uma vez por semana, colocar um vídeo aqui no YouTube. Então eu peço que você me ajude com essa inscrição. Eu estou falando especificamente para você que não é inscrito ainda. Você não é inscrito? Se inscreve, não custa nada. Tá? E você que já é inscrito, deixe seu like, comente. E você que acabou de se inscrever, compartilha também com seus amigos. Tá? Isso ajuda demais o canal. Lembrando que eu também tenho o treinamento Excel avançado que vai começar agora dia 26/9 de 2022, um preço promocional de R$ 346,50. Você vai ter 32 horas de Excel avançado, e essas aulas vão ser transmitidas pelo Zoom e ficar armazenadas aqui na plataforma pradogts.com.br para você ver e rever quantas vezes quiser. Ao final do treinamento você vai receber um certificado de conclusão do treinamento. Muito bem, vamos agora à nossa... Vamos agora ao nosso trabalho, então, né? Usar as funções aqui do Excel. Legal, pessoal. Primeira coisa, vamos entender aqui, então, a função let. É uma função que nós vamos usar para reaproveitar os nossos códigos, não ter que ficar refazendo isso a todo momento. Então, eu vou usar aqui a função let para você entender primeiro. Então, igual let. O que ela faz, gente? Eu posso criar variáveis e depois reutilizar essas variáveis. Por exemplo, eu vou dizer que eu vou dar um nome para uma variável x, ponto e vírgula, eu vou dizer que ela vale 1. Vou chamar uma outra variável de y, vou dizer que ela vale 2. E vou retornar x mais 2. Opa, desculpa, x mais y.
Ao dar um Enter, o que vai acontecer? Ele vai pegar e somar o X com o Y. Olha lá, o valor deu 3, só está no formato errado, né? Deixa eu só mudar esse formato aqui que está como data, botar para geral, então ele retornou 3. Eu vou colocar um valor aqui agora, e outro valor ali, e vou, em vez de dizer que o valor é 1, eu vou dizer onde está esse valor 1 e onde está esse valor 2. Tá lá. O resultado vai ser o mesmo. Se eu mudar aqui 10 e aqui mudar para 20, então ele vai retornar o x mais o y. Tá? Bem simplesinha. Eu poderia também, em vez de fazer o mais, usar um operador de concatenação. Ele simplesmente vai concatenar. E eu poderia concatenar um texto qualquer e pronto, está lá feito a minha função, let. Então é isso que ela faz. É uma função bem simples, onde eu posso reaproveitar os códigos que eu criei, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui com o Excel. Mas primeiro vamos lá começar os nossos filtros aqui. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui do lado, em vez de colocar aqui direto, que depois nós vamos fazer por partes isso, tá? Primeira coisa que eu quero fazer é quando eu não tenho nada selecionado. Quando eu não tenho nada selecionado, eu quero trazer o quê? O empilhamento de todas as minhas planilhas, né? Desde janeiro até dezembro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Desde janeiro até dezembro de todos os vendedores. Então eu vou simplesmente fazer o quê? Igual. Lembrando lá daquela nossa aula, nós queremos fazer o quê? Nós queremos escolher somente 2 colunas, mas vamos começar de dentro para fora. Primeiro eu quero empilhar. Tá, empilhar. Janeiro de 2021. Ctrl Shift dezembro. Shift dezembro. O que eu fiz ali, gente? Olha só. Eu peguei de janeiro até dezembro. Legal. Agora eu vou dizer qual é o intervalo. Eu quero começar na célula A2 até a C. Só que eu vou colocar aqui 200, tá? Vou colocar 200. E vou fechar parênteses. Dei um Enter. Faltou aqui o V, né? Não tem problema. A gente só coloca o V aqui e já vai funcionar, tá? Deixa eu colocar isso aqui para data. Só para ficar mais fácil o nosso entendimento, data abreviada. Porque, gente, a função, ela retorna o valor, ela não retorna o formato, tá? Aqui, Ctrl Shift 1 para formatar para separador de milhares de 2 casas decimais. Então, eu preciso tomar esse cuidado de só depois formatar. O que ela está fazendo aqui, gente? Ela está trazendo tudo, só que, inclusive, aquelas linhas aqui estão vazias, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui é filtrar. Filtrar as linhas, eu quero somente as linhas não vazias. Então, eu vou digitar aqui, filtrar, abrir parênteses, vou dar um Alt e Enter para... deixa eu dar um ESC aqui, vou fazer aqui na própria célula que fica melhor. Fica melhor para a gente ver, né? Então, eu quero filtrar, filtro, de quem? Alt Enter, vou dar um espacinho aqui. Vou copiar isso aqui, então Shift End, Ctrl C. E aqui no final vou colocar um ponto e vírgula. Alt Enter. Vou lá embaixo. E o que eu quero fazer, gente? Qual é o filtro? Então eu quero olhar na coluna A, vou colocar aqui A. Quando for diferente de vazio. Até aqui, nenhuma novidade, certo? Legal. Então, estou empilhando tudo quando for diferente de vazio. Vou fechar o meu filtro, então, Alt Enter, dá 3 espacinhos aqui para fechar, só para ficar claro que eu estou fechando esse filtro aqui. Então, eu estou empilhando nos valores, só que eu quero incluir nesse filtro somente quando a coluna A empilhada for diferente de vazio. É isso que eu estou fazendo. Enter. Vamos lá ver agora como é que ficou. Olha lá. Opa, olha aqui. Ó. Então agora eu não tenho mais aquelas linhas vazias. Legal. Isso aqui é para tudo, certo? Estou empilhando tudo. Só que eu tenho 3 colunas aqui. Eu não quero 3 colunas. Eu quero somente a coluna 1 e a coluna 3. Então eu venho aqui,
antes do filtro, vou usar a função escolher calls. Alt Enter. E vamos deixar bonitinho, né, gente? Por que bonitinho? Porque fica mais fácil o entendimento da função. Você sabe onde é que a função termina, onde é que a função acaba. Para quando a gente está aprendendo, é ótimo isso aqui. Se você já tem prática, se quiser fazer numa linha só, tranquilo, gente, não tem problema nenhum. Agora eu vou fechar a minha filtro aqui. Agora, ponto e vírgula, estou na escolher calls. Alt Enter. O que eu quero escolher? Eu quero escolher a coluna 1, ponto e vírgula, coluna 3. Alt Enter, 1, 2, 3, fecho parênteses. Opa! O que eu fiz aqui? Eu dei um Alt Enter aqui. Alt Enter. Aqui, Shift, fecho parênteses. Pronto. Eu escolhi somente as duas colunas, a 1 e a 3. Isso é para tudo. Legal. Agora eu preciso fazer uma que eu coloque o nome do vendedor aqui. Então eu escolhi um vendedor e apareça somente as vendas daquele vendedor. Então eu vou dar uma encolhidinha nessa aqui, vou fazer uma agora baseada nisso aqui, tá? Não se preocupe que eu estou fazendo por partes. Então primeiro eu fiz tudo e agora eu vou fazer quando tem somente o vendedor. Então, a ideia é a mesma. Então agora eu vou começar já pelo escolher calls, porque eu quero escolher colunas. Alt Enter, espacinho. E o que eu quero fazer? Eu quero filtrar pela Maria. Então, filtro, Alt Enter. Quero filtrar pela Maria, então eu vou dizer o que eu quero filtrar. Eu quero filtrar o empilhamento. Então, empilhar. Quem que eu quero empilhar? Vou colocar aqui, eu vou digitar, tá, gente? Olha, não precisa selecionar, tá? Você pode digitar também. Então, janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Fecha apóstrofo, exclamação, da A2, vou colocar o endereço, até C200. Pronto, já empilhei. De janeiro até 200. Agora eu vou colocar o meu filtro. Então, ponto e vírgula, ó, que é o incluir aqui, ó. O que eu quero incluir nesse filtro? Então, Alt Enter. Eu já vou copiar isso aqui, para não precisar fazer de novo, olha lá. Um espaço. Empilhar. Agora eu vou olhar a coluna B, certo? Por que coluna B? Porque eu quero comparar com o vendedor que está lá naquela célula. Então, B. B. Essa coluna B tem que ser igual a quem? A Maria, que está aqui. Legal. Então, já fechei o... Opa. Aqui. Já fechei o meu filtro. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Fechar o parênteses do filtro. Então, vamos lá. Alt Enter. Espacinho. Fecho o parênteses do filtro. Só deixa eu tirar um espacinho aqui, que ficou um espacinho a mais, bicho chato, né? Tem problema. Agora, ponto e vírgula, e vou continuar a minha função escolher calls. Eu quero a coluna 1, ponto e vírgula, coluna 3. E fecho parênteses. Enter. Tá lá. Fiz alguma coisa. Como dá o erro de nome, gente, é porque eu esqueci o quê? Esqueci essa porqueira desse V aqui, ó. Eu coloquei empilhar, mas eu não disse se é na vertical ou na horizontal, né? Porque eu tenho empilhar V e tenho empilhar H. Enter, pronto. Agora vou formatar isso aqui para a data. Então, vamos lá, data abreviada. Isso aqui, Ctrl Shift 1 para colocar os valores. Então, agora eu tenho aqui só da Maria. Então, já tenho Maria. Legal. Agora eu posso ter também o que, gente? Eu posso ter, vou apagar a Maria. Não vai dar problema aqui, não esquenta a cabeça, tá? Não esquenta a cabeça. O que importa é que aqui é tudo, eu já sei. Aqui é só
vendedor, e aqui eu vou colocar uma só mês. Tá? Não esquenta a cabeça com isso. Vou selecionar o mês aqui. Pegar janeiro. Legal. Nessa só mês, agora eu tenho que levar em conta que o meu filtro vai ter que ser essa data aqui. Beleza. Só que essa data, gente, eu vou ter que olhar o quê? O mês dessas minhas datas aqui. Então, eu preciso saber que janeiro é porque o mês, quando eu retorno o mês, eu retorno o mês, um número, né? 1 até 12. Então não dá para comparar janeiro com 1, que aqui é o mês 1, janeiro. O Excel não entende isso. Então eu precisaria procurar um mês, janeiro, numa listinha. Deixa eu criar uma listinha. Eu vou criar aqui mesmo, tá? Só para a gente ver. Ó, janeiro. Deixa eu apagar. Não vou criar aqui. Deixa eu incluir isso aqui. Vou colocar aqui, eu preciso de um espacinho mais aqui. Vou colocar aqui, janeiro, e vou arrastar até dezembro. Arrastei. Legal. Então, se eu quero saber janeiro, qual que é o valor, eu preciso dessa lista para saber se eu souber em que posição está esse janeiro, eu vou saber, janeiro está na posição 1, então é mês 1, fevereiro está na posição, março está na posição 3, então é mês 3, legal. Qual função que eu consigo usar aqui? Eu posso usar a Corresp X, vamos usar o Corresp X já, né? Então qual é o valor que eu quero procurar? Quero procurar esse valor. Onde eu quero procurar? Quero procurar nesse intervalo. O Corresp X, gente, o padrão dele já é o falso, tá? Então não tem problema, ó. Aqui ele retornou, deixa eu colocar no geral, 1. Se eu mudar isso aqui para março, é o mês 3. Então, isso aqui que eu vou precisar colocar lá para comparar com a coluna do mês, tá? Olha que coisa linda. Vamos lá. Então, sabendo isso, eu vou usar aqui a função. Então, eu quero igual. Já sei que eu vou ter que escolher colunas. Então, escolher cols, Alt Enter, dar um espacinho. Porque eu preciso filtrar. Filtrar por quem? Por mês. Então, filtro. A matriz. A matriz eu tenho que empilhar. Então, vamos lá. Alt Enter. Empilhar. Empilhar V. Quem que eu quero empilhar? Eu quero empilhar desde janeiro de 2021 até dezembro de 2021, da A2 até a C2. Legal, fechei empilhar. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta o que quer incluir. Então, Alt Enter. Eu quero incluir quem? Eu quero incluir quando o mês de quem? De empilhar. Empilhar quem? Janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Onde é que está a data? A data está na coluna A, então A2 a A200. Então, fecho o empilhar, fecho o mês. Esse mês tem que ser igual ao quê? Igual. Então, digamos que lá está selecionado março, então teria que ser igual a 3, certo? Legal, vamos deixar assim por enquanto. Fechei o meu filtro, Alt Enter, vou fechar o meu filtro aqui, ponto e vírgula, vou para o escolher. Então, escolho. Opa! Eu dei Enter antes da hora. Aqui, Alt Enter, vou lá. Qual coluna eu quero escolher? A1 e A3. Alt Enter. Tá lá. Vou deixar o mês 3 por enquanto, tá? Opa, deu algum problema. Qual foi o problema que deu? Escolher calls, empilhar V, janeiro, a dezembro de 2021, A2C2. Olha só, pessoal, o que eu fiz de errado aqui? A2C2 é até 200, né? Então, vamos lá, agora deu certo. Deixa eu formatar para data. Aqui, Ctrl Shift 1. Tá lá. Então, eu tenho mês 3. Só que, o que acontece?
Esse 3 não está dinâmico. Deixa eu encolher um pouquinho isso aqui. Esse 3 não está dinâmico, né? Porque se eu mudo o mês aqui, não muda ali. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse meu escolher aqui, esse meu 3 aqui, eu tenho que substituir pelo Corresp. Corresp, tal X. Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar este camarada, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Vou procurar nessa minha lista. Até dezembro. Legal. Fecha o parênteses de Corresp e Enter. Pronto. Agora ele está trazendo certo. Mês 7. Vamos ver se é mês 7 que está lá. Ó, mês 7. Se eu mudar para janeiro, está trazendo janeiro. Tá? Então, isso que a função aqui está fazendo. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver tudo certinho. Olha lá. Então, eu estou escolhendo colunas. De qual matriz eu estou escolhendo colunas? Da matriz gerada por um filtro. Legal. Esse filtro, o que ele está fazendo? Ele está empilhando da A2 até a C200, está incluindo somente o que que o mês da coluna A, do empilhamento de janeiro até dezembro, for igual ao Corresp lá do meu B2. Então ele vai procurar B2. Que mês que eu escolhi? Ah, escolhi janeiro. Janeiro ele procura aqui nessa minha listinha. Ah, janeiro está na posição 1. Então janeiro é 1. Então quando o mês dessa coluna aqui de data for igual a 1, ele vai incluir no meu filtro. E eu estou incluindo as colunas 1 e 3. Isso que ele está fazendo. Simples assim. Tá? Tranquilo, pessoal? Eu poderia também, se eu não tenho essa lista e não quero deixar essa lista, eu poderia fazer o seguinte com esse Corresp. Em vez de colocar a lista aqui, pouca gente sabe disso, gente, mas eu posso inserir uma matriz aqui dentro do Corresp. Como é que eu faço para incluir uma matriz? Abro chaves, coloco entre aspas os valores, janeiro, fevereiro, dezembro, e fecho chaves. Tá? Dessa forma, eu não preciso mais, deixa eu apagar isso aqui, não preciso mais dessa listinha, tá? Posso fazer assim. É lógico, gente, eu na vida real, eu criaria essa listinha sem pensar, tá? Mas é importante você saber que dá para fazer aqui dentro do Corresp, criar uma matriz para ele procurar aqui dentro dessa matriz, sem problema nenhum, tá? Então você pode usar esse artifício, esse recurso. Legal. Então eu já tenho uma só para o mês. Agora eu preciso então uma quando eu tenho, deixa eu recolher aqui um pouquinho. Calma que nós já vamos chegar no LET, tá? Ainda não. Então agora eu tenho aqui o vendedor, eu tenho mês. Tá? Quando que eu vou ter vendedor e mês? Quando eu colocar aqui também um vendedor. Pronto. Quando eu tiver um vendedor, então aí eu tenho o meu filtro vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Mas não se preocupe, eu vou explicar isso para você. Gente, todas essas funções eu explico mais detalhado no treinamento, tá? No treinamento de Excel avançado, então eu explico função por função detalhado. Aqui eu só estou mostrando, apresentando essa função para você, tá? Mesmo assim, já dá para ter uma ideia, eu creio. Vamos lá. Vamos começar com escolher pols. Então, eu vou escolher a coluna, vou fazer aqui aquele Alt, Enter. De novo, cliquei no Tab. Ei, a porqueira. Alt, Enter, arrasto. O que eu quero escolher? Quero escolher o resultado de um filtro. Quero escolher o resultado de um filtro. Legal. Esse filtro vai ter o quê? Vai ser o empilhamento, o empilhar V, porque é na vertical que eu quero empilhar. Qual é a matriz? De janeiro de 2021 até
Dezembro de 2021. Que intervalo? Da A2 até a C200. Legal. Ponto e vírgula. O que eu quero incluir? Aqui, gente, eu vou fazer um negócio que eu tenho que incluir, na verdade, o quê? Duas condições. Só que eu só tenho um intervalo aqui para incluir, tá? Um argumento. Então eu preciso usar a álgebra de Boole. Para quem não conhece a álgebra de Boole, tem vídeo no canal, ou eu ensino bem a fundo isso aí lá no treinamento de Excel avançado, tá? Eu preciso usar uma operação E ou uma operação OU. Isso é álgebra de Boole. Ou é uma adição e é uma multiplicação. Então eu preciso que seja vendedor e seja mês. Os dois têm que atender. Então é uma multiplicação, porque tem que ser os dois, certo? Legal, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Eu vou primeiro fazer aqui a coisa, como a maioria do pessoal faz, dá um erro e fica se batendo, porque eu gosto de mostrar também as coisas que dão erradas, tá? Para a pessoa não ficar pensando que é tudo mil maravilhas. Então vamos lá. O primeiro filtro que eu tenho vai ser o quê? Do mês. Vou começar pelo vendedor que está em cima, né? Eu vou pegar esse empilhar novamente aqui, Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V. O vendedor está na coluna B. Aqui. Legal. Que tem que ser igual ao que está aqui na B1. Ótimo. Já tenho o meu primeiro argumento. Só que esse argumento, gente, eu não posso agora colocar o ponto e vírgula e criar mais um filtro, tá? Não dá. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou multiplicar isso aqui pela próxima condição, que é o quê? O meu CORRESP lá, o meu mês, né? Eu tenho que verificar se o mês é igual ao mês. Então eu vou lá, vou empilhar. Aqui vou empilhar. Ctrl C. Eu vou colocar aqui embaixo, porque esse aqui vai ocupar bastante espaço. Aqui. Pelo mês, né? Eu tenho que retirar o mês desse empilhamento. Legal, só que o mês está na coluna A. E aqui não vai ser o mês diretamente, eu tenho que procurar qual é o mês que está selecionado, o número dele num intervalo, certo? Então eu vou usar o CORRESP. Gente, se eu deixar maiúsculo, minúsculo não muda, tá? Só estou deixando maiúsculo para ficar mais claro o entendimento para vocês. Eu quero procurar quem? Eu quero procurar o valor que está na C1, que é o mês que está selecionado. Legal. E onde eu vou procurar? Eu vou procurar justamente naquela matriz. Como eu não tenho esses dados aqui, eu vou inserir a matriz manualmente. Então, janeiro. Pronto. Então, já estou procurando. Então, já tenho meus dois filtros. Legal. O filtro já está pronto. Então, agora, eu vou fazer o quê? Fechar o parênteses do meu filtro. Então, Alt Enter. Vou fechar o parênteses do meu filtro. Fechei. E vou para o quê? O escolher calls. Escolher calls. Alt Enter. E vou colocar quais as colunas que eu quero. Então, eu quero a coluna 1, ponto e vírgula, 3. Alt Enter. Os 3, fecho parênteses. Aqui está faltando alguma coisinha aqui, gente. Por quê? Porque o último parênteses ficou vermelho, certo? Então vamos lá, não pode. Faltou eu fechar quem? Esse parênteses aqui é do CORRESP. Esse aqui é do empilhar, faltou aqui, ó, o do mês, tá? Pronto, agora já resolveu. Então, quando eu tenho organizadinho, fica muito mais fácil. Vou clicar no Enter, e aqui deu um probleminha. A2 C200, B200, A2 A200, vai. Qual foi o problema que deu, gente? Olha só.
Quando eu pego isso aqui, ó, isso aqui vai me retornar, deixa eu clicar no F9, vai retornar falso, 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 foi verdadeiro, 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 tá? Então, e aqui vai retornar o quê? Também. F9, um monte de ND, certo? Porque tem muita coisa que ele não achou e tem coisa que ele vai achar. Legal. Opa, aqui. Então, se eu pegar um mês aqui, o Corresp, ele vai retornar um valor verdadeiro ou um falso quando for. E quando não achar, vai retornar o não disponível. Isso aqui, gente, eu tenho que transformar num número, tá? Por que num número? Porque eu tenho que fazer um é verdadeiro, zero é falso. Então, se eu pegar verdadeiro vezes falso, aqui dentro da função, o Excel não consegue fazer essa multiplicação. Eu preciso transformar o verdadeiro em 1 e o falso em 0. E como é que eu faço isso? Simples. Eu simplesmente coloco aqui, ó, menos menos. Tá? Coloco menos menos aqui e coloco menos menos aqui. Vai dar um erro ainda, tá? Não tem problema. Por que deu erro? Porque eu tenho que envolver isso aqui, ó. Opa, abrir um parênteses aqui e fechar aqui no final, para que ele entenda que eu quero multiplicar esses dois ali. E aqui agora eu tenho que fazer mais um parênteses aqui, e aqui mais um parênteses, e aqui mais um parênteses. Aqui deu um probleminha, né? Coloquei C1, na verdade é o quê? B2, tá? Olha lá. Vou mudar para a data. E aqui vou mudar para Ctrl Shift 1. Tá lá. Então agora, pessoal, eu tenho o quê? Eu já tenho uma estrutura para tudo, uma estrutura só para vendedor, uma estrutura só para mês e uma estrutura só para vendedor mês. E agora é que entra o let, tá? Por quê? Para eu poder fazer justamente isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro esse tudo aqui, ó, escolher, Ctrl C, Enter, sem o igual, né? Igual let. Eu vou dizer o que é meu tudo. Tudo vai ser igual àquele escolher. Tá? Legal. Tá aqui meu let, tá ali meu tudo. Só deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui. Beleza, já tenho tudo e já tenho. Deixa eu mais um Alt Enter aqui. Esse aqui vai fechar com esse aqui. Agora eu vou colocar para retornar o tudo, tá? Então, Alt Enter e vou retornar aqui no left o tudo, só para poder copiar mais coisas. Olha lá. Então ele retornou tudo, independente aqui se tem alguma coisa ou não. Tá? Ó, só apagar aqui, tá lá. Tá trazendo tudo, 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 tá? Todos os vendedores e todas as datas. Legal. Agora eu quero fazer um para só o vendedor. Então vou pegar minha função, Ctrl C, Enter, e vou lá colocar mais uma condição aqui, ó. Antes de retornar, Alt Enter, eu vou colocar aqui só vendedor. Ponto e vírgula, Alt Enter, Ctrl V. Beleza. Enter. Aqui faltou o quê? Ponto e vírgula. Beleza. Tá lá. Então, só para vendedor, eu já tenho agora aqui a relação, né? Beleza. Só que ele não está mudando ainda, gente. Por quê? Porque eu não disse quando que ele deve mostrar só o vendedor ou tudo. Depois a gente vai fazer isso. Agora vou copiar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Opa! Copiar isso aqui, esse escolher.
Ctrl C, Enter. Isso aqui é só o mês, então vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho só o mês. Então, aqui. Alt Enter. Vou colocar aqui que é só mês, ponto e vírgula, Alt Enter. E vou colocar aquela função. E ponto e vírgula. Certo? Tá lá. Não se preocupe que ainda ele está retornando o meu tudo, tá? E agora eu vou copiar isso aqui. Escolher calls aqui, Ctrl C, que é vendedor e mês. Lá na minha função, que ela já está monstruosa, sem problema nenhum, Alt Enter. Isso aqui vai ser o quê? Vendedor, mês. Ponto e vírgula, Alt Enter e Ctrl V. E ponto e vírgula. Legal. Nós vamos ter que dar uma ajeitadinha nessa função, porque ela está muito, muito, muito grande, né? Então, olha lá. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, o let. Esse let aqui, eu vou deixar assim, ó. Tudo. Eu escolher aqui tudo junto, tá? Legal. Agora que eu já fiz aqui, gente, olha só. O que eu vou retornar aqui, na verdade, vai ser o quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar na célula, que eu acho que vai ser melhor mostrar na célula. Olha só. Então tá aqui. Então aqui eu já criei todas as minhas variáveis. O tudo é esse escolher aqui, certo? O só vendedor é esse escolher calls aqui. O só mês é tudo isso aqui. O vendedor e mês é isso aqui. Legal. Agora eu preciso definir quando que eu vou retornar tudo e quando que eu não vou, quando eu vou retornar só o mês e só o vendedor. Legal? Então vamos lá. Olha só. Então eu vou usar aqui agora um C e vou usar o E, porque eu quero analisar se as duas células, tanto a B1 quanto a B2, estão vazias, para poder retornar o tudo. Então, se a célula B1 for igual a vazio e a célula B2 for igual a vazio, o que eu quero retornar? Tudo, certo? Isso aí. Agora, deixa eu só esse C aqui. Caso contrário, eu vou colocar assim, Alt Enter aqui. Então, se não, eu vou retornar só vendedor, só para gente, só vendedor, certo? E vou fechar parênteses do C e vou fechar o parênteses do let. Tá lá. Opa, vamos ver o que eu fiz errado aqui. C. Ah, faltou o E, né? C, E. Aqui, agora sim. Agora deu certo. Olha lá. Então, se estão vazias duas células, ele vai preencher aqui. Caso contrário, alguma outra esteja preenchida, ele vai fazer outra coisa, tá? Que é o só vendedor, se eu não me engano, que a gente colocou lá, né? Só que eu preciso colocar para as outras condições. Então vamos lá. Se for as duas vazias, eu vou colocar tudo. Se as duas estiverem preenchidas, vamos colocar aqui, ó. No lugar do só vendedor, eu vou colocar o que aqui? Agora eu quero as duas, vamos imaginar que as duas estão preenchidas. Então, C e B1 diferente de vazio e B2
diferente de vazio, o que eu vou fazer? Eu fecho parênteses do E, o que eu vou fazer? Então, se as duas estão diferentes do vazio, significa que as duas estão preenchidas. Então, eu vou retornar o vendedor mês, certo? Caso contrário, vou fazer aqui um Alt Enter, eu vou olhar o quê? Se E a B1 for diferente de vazio e a B2 for igual a vazio. Fecha parênteses do C. Ponto e vírgula. Então, se a B1 for diferente de vazio, então é porque tem vendedor, e a B2 igual a vazio, porque só tem vendedor, então eu vou retornar só vendedor. Legal? Ponto e vírgula, Alt Enter. E agora, se nenhuma dessas condições for atendida, o que eu vou fazer? Eu tenho tudo vendedor mês, só vendedor. Vai ser o quê? Só mês, né? Foi só mês que eu coloquei? Só mês. Olha lá, só mês. E tá lá. Agora, eu já tenho, eu já tenho aqui, ó, o fechamento desse C aqui, vou fechar o outro C e fechar o primeiro C. E agora fecho o LED. Então o LED já está fechado lá embaixo, dá um Enter. Pronto. Olha só, gente. Eu fiz aqui em várias partes, né? Deu um pouquinho de trabalho. Claro que dá trabalho, gente. Mas dá trabalho uma vez só. Agora, se eu selecionar os dois, pronto, fevereiro, deu problema. Por quê? Vamos ver aqui o que deu aqui. Essa aqui que está errada. Por isso, ainda bem que a gente deixou aqui, a gente não apagou, né? Olha só, pessoal, aqui então faltou colocar o xizinho aqui no Corresp. Ó. Se eu deixo o Corresp ele tem 3 argumentos obrigatórios, né? Que é o valor procurado, a matriz e o tipo de correspondência. O Corresp X, eu não tenho o terceiro argumento. Eu não coloquei o terceiro argumento no Corresp. Então basta colocar o X aqui e pronto, tudo funcionando bonitinho, tá? Legal, eu já tenho tudo pronto, agora eu não preciso mais disso aqui, né? Isso aqui foi só para me ajudar aqui com a função let. Tá? Então vamos entender essa função let aqui, gente. Olha lá. Aqui, deixa eu ver. Assim a gente consegue ver bem ela, né? Eu acho que vai ser melhor a gente olhar ela aqui em cima. Daí eu dou um zoom na hora de editar aqui e vai ficar bem mais fácil para vocês. Deixa eu encolher um pouquinho isso aqui. Isso. Vamos lá. Então nós temos um let. Eu criei uma variável para tudo, onde é esse escolher aqui. Legal. Eu criei uma variável para só vendedor, que é esse escolher aqui. Escolher calls. E uma outra para só o mês, que é este escolher todo até aqui. E para vendedor mês, que é este escolher até aqui. Legal. Então eu criei 4 variáveis, são 4 possibilidades. O resultado que eu quero que ele retorne é o seguinte: se a B1, ou seja, onde tem o vendedor e onde tem o mês, que é a B2, for igual ao vazio, ou seja, as duas células estão vazias, não tem nada. Então eu quero trazer tudo, que é este escolher aqui em cima. Legal? Agora, se não for, eu vou fazer mais uma verificação com o CE, se as duas células são diferentes vazias, ou seja, as duas células estão preenchidas, tanto o vendedor quanto o mês. Então eu vou trazer o vendedor mês, que é este meu escolher aqui, tá? Agora, se não for as duas vazias, é porque uma está preenchida e outra vazia. Então, B1, frente vazio, ou seja, o vendedor está preenchido, e data, o mês não está preenchido. Então eu vou trazer só o vendedor. Caso não seja nenhuma dessas condições, é porque a minha data está vazia, está preenchida, né? A minha data, então, é diferente de vazio, e o meu B1, que é o vendedor, é igual ao vazio. Então eu trago só o mês. Tá? Então é assim que funcionou a minha função para que eu consiga trazer de uma forma muito... Ó, apaguei, tá lá, os dois preenchidos, os dois vazios. Então ele traz tudo, todos os vendedores, dá 108 mil. Se eu preencher só o vendedor, ele vai trazer quem? Só o vendedor. O João, então, em todo o ano, vendeu 26 milhões. Se eu apagar o João e selecionar o mês, então, em janeiro,
todos os vendedores venderam 7.985.000. E se eu colocar aqui um vendedor, então a Maria em janeiro vendeu 2.096.000. Então é assim que funciona uma funçãozinha um pouquinho, aparentemente, olhando assim o todo, parece que é uma função monstruosa. Mas se a gente vai fazendo por etapas, entendendo o que está acontecendo, depois é só montar aqui, tá? Então, este foi o vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouco longo, né? Mas é importante. Eu não gosto muito dessas dicas miojo, tá, gente? Eu gosto de explicar o que está acontecendo, montar, porque coisinha fácil tá cheio por aí. Agora, quando chega uma situação mais complexa e utilizando uma função nova, que daí tu tem que explicar como é que funciona tudo, então leva um pouquinho mais de tempo. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. A planilha, essa pasta de trabalho já está disponível lá no grupo do Telegram. Basta você entrar no grupo e baixar a planilha, pode ser tanto a online quanto para o Excel 365. Ok, pessoal? Então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.